Glória a Deus e a paz do Senhor para você, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe a sua casa, a sua vida e toda a sua família. Nós estamos finalizando o trimestre e domingo que vem nós teremos uma lição que eu pretendo dar ainda esta semana, que é a Assembleia de Jerusalém para 28 de setembro de 2025. Porém, eu não veiculei, não gravei a lição de número 12, que foi sobre o caráter missionário da Igreja de Jerusalém, que foi veiculada no domingo próximo passado, mas como eu não quero deixar de dar nenhuma lição, nenhuma aula, ou veicular nenhum vídeo dentro do assunto, dentro do tema, para que conste na nossa playlist, nós vamos fazer um resumo aí, uma sintetização desta lição, e a palavra de Deus, ela nunca fica velha, Ela é nova a cada manhã. Tem pregador que diz que ela se renova a cada manhã, mas ela é nova a cada manhã e graças a Deus que também as misericórdias do Senhor da mesma forma são novas a cada manhã. Vamos então, sem perca de tempo ou sem perda de tempo, também quero agradecer a você que está inscrito no canal. Se não for inscrito ainda, você se inscreva para ajudar o canal a crescer, curta nossos vídeos, compartilhe e deixe mais pessoas abençoadas aqui pelo nosso canal. Eu também tenho uma playlist, eu peço que você possa acessar, que lá você vai ter os assuntos separados por temas, para que você também possa apreciar este nosso trabalho. Vamos então ao texto áureo da lição de número 12, que é o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. E diz assim: E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 20. A verdade prática, ela diz a seguinte expressão: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Está aqui então. Nós vamos hoje, mais uma vez, como na aula passada, fazer a leitura bíblica em classe, versículo por versículo, certo? Esta leitura em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 ao versículo 30. Portanto, aí são 21 versículos. E nós vamos então apenas ler os objetivos da lição, que são eles: destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. 2. Enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos culturais, sem, contudo, perder sua essência. E 3. Valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Esses são os objetivos da lição. Nós temos aqui também uma introdução do plano de aula, depois nós temos a introdução do comentário da lição. A do plano de aula, ela só vem na revista dos professores. E a outra introdução, que é do comentário da revista, ou proposto pelo autor, ela está em todas as revistas. Então diz assim: a Igreja de Jerusalém, mesmo enfrentando perseguições, não perdeu sua essência missionária. Os cristãos dispersos pregaram com ousadia em cidades como Antioquia, levando o evangelho além das fronteiras de Israel. Essa expansão revela uma igreja viva, sensível à direção do Espírito e comprometida com a ordem de Jesus, fazer discípulos de todas as nações. Vamos refletir sobre como a graça de Deus capacita pessoas simples para grandes obras. E assim, como os primeiros crentes, somos chamados a testemunhar com coragem, fé e amor. Então está aí a introdução do plano de aula. E a introdução agora do comentário, ela diz o seguinte: como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria, dentro do Império Romano? É uma pergunta. Conhecer este fato é relevante porque pela primeira vez
cristãos de Jerusalém levaram a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingressar do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Nesta lição, estudaremos sobre como o ídolo de Jesus é levado a sério por um grupo de cristãos refugiados, vítimas da perseguição que sobreveio a Estevão em Jerusalém. Esses crentes, mesmo sendo leigos, possuíam uma forte consciência missionária. E quando perseguidos, não escondiam sua fé, mas a compartilhavam, apontando sempre para a cruz de Cristo. Esse é um belo exemplo da fé cristã que deve não somente nos inspirar, mas sobretudo nos levar a agir como eles. Vejam só então que homens e mulheres simples se tornaram, missionários, levando a palavra de Deus ao mundo. Então, a leitura bíblica em classe, ela começa em Atos, capítulo 11, versículo 19. Nós vamos ler até o 29 e ela está dizendo assim, os dois primeiros versículos, 19 e 20. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, aos quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Então vocês percebam aqui que na fuga, não é uma fuga muito longa, muito distante, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, e eles não anunciaram a palavra de Deus a ninguém, a não ser aos judeus. Mas só que quando esses fenícios, chiprianos e os que estavam em Antioquia receberam a palavra, também eles foram ameaçados. E vejam que eles agora, absorvendo o evangelho, entrando em Antioquia, começaram também a falar aos gregos, começaram a falar aos gentios. Então em Antioquia teve o início a missão global do cristianismo, e ali os crentes eles pregaram vigorosamente aos gentios, que eram os não judeus que adoravam a Deus. E Filipe tinha pregado em Samaria, mas os samaritanos eles eram parcialmente judeus já. Está lá em Atos capítulo 8, versículo 5, eu vou deixando as referências aí. E Pedro tinha pregado a Cornélio, mas ele já adorava a Deus. Nós vimos isso na lição passada em Atos capítulo 10, especialmente destaco aqui o versículo 2. E os crentes que se dispersaram depois do início da perseguição em Jerusalém, transmitiram as boas novas a outros judeus em terras às quais fugiram. As sementes desse trabalho missionário foram semeadas após a morte de Estevão, e nessa ocasião os crentes começaram a transmitir ativamente as boas novas aos gentios. Versículo 22, 21 também. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteram ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Antioquia da Síria desempenhou um papel importante, até mais importante na igreja primitiva que qualquer outra cidade, com exceção de Jerusalém. Antioquia era a maior cidade do mundo romano depois de Roma e Alexandria. Em Antioquia foi fundada a primeira igreja gentílica e ali os crentes foram chamados cristãos pela primeira vez. Paulo usou essa cidade como sua base durante suas viagens missionárias. Antioquia era o centro da adoração para várias seitas pagãs que promoviam imoralidade sexual e outras formas de perversidade comuns às religiões pagãs. Olha onde a igreja foi entrar. E a cidade também era um centro comercial vital, a porta para o mundo oriental. Antioquia era uma cidade essencial tanto para Roma como para a igreja primitiva. Vamos ler até o versículo 26. Vamos então no 23. O qual também chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos os que, com firmeza do coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé,
e muita gente se uniu ao Senhor. Aqui está falando de Barnabé. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então Barnabé apresentava um maravilhoso exemplo de como ajudar os novos cristãos. Ele demonstrou uma forte fé, ele serviu alegremente com bondade e encorajamento. Ele ensinou aos novos crentes novas lições a respeito de Deus. Lembre-se que Barnabé, era um homem de Deus, um homem muito ativo, e quando você ver novos crentes, se lembre de Barnabé e pense em maneiras como você pode ajudar esses crentes a crescerem na fé. Mas vamos aqui recapitular o versículo 25, que diz assim: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Saulo foi enviado à sua casa em Tarso para que estivesse protegido depois que a sua conversão provocou um tumulto entre os líderes judeus em Jerusalém. Ele permaneceu ali por vários anos até que Barnabé o trouxe para ajudar a igreja em Antioquia. Barnabé e Saulo, então, eles ficaram em Antioquia durante 1 ano inteiro ensinando ali os novos crentes. Eles poderiam ter ido a outras cidades, mas viram a importância da instrução continuada, ou seja, de continuar ajudando aos crentes a crescerem na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E aí eu te faço uma pergunta: você já ajudou alguém a crer em Cristo? Então é importante que você passe algum tempo ensinando, encorajando esta pessoa, não é? Ou até se você é um novo crente, está aqui, acessou o nosso canal, e se é novo por aqui, seja bem-vindo. E de repente é um novo convertido também, você está começando a sua vida cristã e a sua fé precisa crescer e amadurecer por meio do consistente estudo da Bíblia e ensinamento. Vamos então continuar, versículo 26, vou repetir de novo, 27 e 28. E sucedeu que todo 1 ano se reuniram naquela cidade, naquela igreja, e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Profetas foram encontrados não apenas no Antigo Testamento, mas também na igreja primitiva. A sua função era apresentar a vontade de Deus ao povo, instruir a todos na palavra de Deus, e às vezes, como o Ágapo, eles tinham o dom de predizer o futuro. Então está aí, Versículo de número 29 e 30. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Graves períodos de escassez de alimentos ocorreram durante o reinado desse imperador romano Cláudio, que reinou ali de 41 a 54 depois de Cristo, e isso foi resultado de uma seca que assolou grande parte do Império Romano durante muitos anos. Então a gente vê que é significativo que a igreja de Antioquia auxiliasse a igreja de Jerusalém. A igreja filha crescer o suficiente para poder ajudar a igreja estabelecida. E a gente vê que o povo de Antioquia estava motivado a dar com generosidade, porque se preocupavam com as necessidades dos outros. Esta é a alegre doação que a Bíblia elogia. A doação relutante, quando a pessoa fica ali pensando se vai ajudar, se vai abençoar alguém, reflete a falta de interesse pelas pessoas. Então é importante que nós, nós nos concentremos, a ajudar os necessitados. E aí a gente vai se ver motivado, nós vamos nos ver motivados a dar e ver a prosperidade das pessoas, tá bom? Então foi um panorama muito rápido,
muito geral e eu faço a conclusão aqui. Hoje foi só aí praticamente 15 minutos, porque nós vamos entrar na próxima lição, não é? E a conclusão diz o seguinte: aprendemos como a providência de Deus faz com que o evangelho chegue por meio da igreja a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas antes a graça de Deus, que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habilitará a realizá-la. Então está aqui, este trecho muito rápido da disposição dos irmãos, de Saulo recém-converso, de Barnabé e da igreja de Antioquia, não só, de ajudar a igreja de Jerusalém naquele período difícil, mas também os crentes dispersos com aquela motivação, com aquele entusiasmo de pregar a palavra de Deus. E que esse seja o nosso entusiasmo, a nossa motivação, que nós possamos propagar cada dia mais, a mensagem deste livro aqui, e as pessoas possam ter conhecimento de Jesus e conhecimento do Pai, que é Deus, e também da pessoa do Espírito Santo. Meus amados, que Deus abençoe vocês poderosamente, um grande abraço e até o próximo vídeo.